Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. Ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em sessões que a gente aqui chama de playlist, com 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, de substrato, doenças e pragas e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante, é tudo gratuito, tá certo? Hoje vamos responder as perguntas da semana. É a sessão de perguntas e respostas de número 57. Muitas perguntas sobre adubos, muitas perguntas técnicas bem interessantes. Fique até o final que vai ter bastante informações bem importantes, tá certo? A primeira pergunta, bem interessante, foi encaminhada por várias pessoas, né, de forma diferente. Eu procurei condensar várias perguntas aqui para responder como um todo, tá certo? Eu irei fazer um vídeo a respeito desse assunto, tá certo? Num vídeo completo, tá certo? Senão, se vocês puderem aguardar, seria bem interessante. A pergunta é o seguinte, né? Qual a melhor formulação do coat, né? É o tal do NPK, né? São os 3 números que existem nas formulações para cultivo de diversas espécies, tá certo? Então, eu vou responder de uma forma bem geral aqui, né? Tá? Olha, na verdade, vai depender de espécie para espécie, fase das plantas em crescimento, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a planta está em pleno crescimento, ou seja, a fase inicial da sua cultura, tá? Você precisa ter uma dosagem um pouquinho maior, tá? Do primeiro número, que é nitrogênio, e o segundo, que é o fósforo, tá certo? O potássio menos, ok? Eu vou falar sobre isso, tá certo? Num vídeo mais completo. Se vocês puderem aguardar, seria interessante. Mas vocês podem utilizar qualquer um desses coats, tá certo? No cultivo de plantas no gerais, tá certo? Existe o chamado de manutenção. Eu não conheço todos os coats que tem no mercado, tá certo? Se eu não me engano, são 3 ou 4 empresas que já comercializam coats e cada um tem diversos tipos de concentrações, tá? Dessas numerações do NPK, tá certo? Então, aguardem que a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Num vídeo completo, tá certo? Quando a pergunta encaminhada pela Mercedes, ela me pergunta por que ela não consegue manter as begônias como se encontram nas floriculturas, tá certo? Olha, Mercedes, muito provavelmente, tá, você esteja errando, por exemplo, tá, na dosagem da rega, tá, ou mesmo, ok? O interessante é você colocar suas plantas em substrato que retenha um pouco mais de umidade, tá certo? A begônia são espécies que normalmente elas ficam em ambiente com bastante umidade, tá certo? Solos bastante orgânicos e que retenha bastante umidade. Então, se você puder substituir esse seu substrato por um substrato que retenha mais umidade, como por exemplo são as turfas, né? Substratos à base de turfas,
tá certo? A fibra de coco seria bem interessante, porque esses materiais elas têm alta capacidade de retenção de água, tá certo? Então, eu falo muito sobre substratos de alta capacidade de retenção de água. Se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho, seria bem interessante. Antes de passar para a próxima pergunta, peço para vocês clicarem no joinha, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E também clique no sininho, tá certo? E com isso você vai ter aviso, tá? Aqui pelo YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Eu conto com vocês, ok? A terceira pergunta, encaminhado pelo Ricardo, lá de Maringá, né? Ele pergunta qual a dificuldade que o pessoal tem, na verdade, com a casca de pinos como substrato, tá certo? Olha, Ricardo, o problema da casca de pinos, eu já falei sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho, né? É porque com o passar dos anos, a casca de pinos começou a ser utilizado muito na forma não compostado, tá certo? O que significa isso, né? Eu irei fazer um vídeo na íntegra sobre isso, tá certo? Mas o pessoal comenta muito em tanino, tá certo? Mas na verdade são outros problemas com relação a esse material, tá certo? Por exemplo, né, que a elevada acidez desse material. Então, algumas culturas, né, ela pode rejeitar, ela pode ter algum tipo de problema, algum tipo de rejeição se colocada nesse substrato puro. Por isso que a gente sempre fala em misturas, tá certo? Eu tenho vários vídeos sobre isso, tá? Vou deixar aqui também no izinho, se você puder assistir depois, seria bem interessante. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. A quarta pergunta, né, encaminhada pelo meu xará, tá? Roberto Fukuhara, de Mato Grosso. Ele cultiva os pepinos em vaso na sua residência, tá certo? Chega a florescer, mas muitos acabam não tendo o fruto produzido, tá certo? Isso é fácil, viu? Normalmente essas espécies da família Cucurbitáceas, elas necessitam da polinização, tá certo? Elas necessitam das abelhas para ter a polinização e a produção do fruto, tá certo? Existe a necessidade de você polinizar, tá, as flores quando elas estão bem abertas, tá certo? Eu irei fazer esse vídeo, tá certo, num futuro próximo, ok? Para demonstrar que isso é muito simples, tá certo? Aguarde esse vídeo, mas eu peço para que você assista outros vídeos, né? Tá correlacionado a essa situação, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar, seria bem interessante. A quinta pergunta é encaminhada pela Maria Helena, né? Ela pergunta sobre o empatins, né? Que é uma espécie florífera muito bonita, muito utilizada em paisagismo, né? Principalmente essas de entradas de cidades, né? Em praças, né? E ela pergunta se empates são todos iguais. Olha, existem vários empatins, tá certo? Eu ainda não fiz esse vídeo sobre essa espécie, mas o que hoje está muito em moda é o Sumpatins, que na verdade é uma dessas variedades, né, mais modernas do Empatins, que pode ser cultivada ao pleno sol, tá certo? E a gente vai comentar sobre essa espécie. Não é uma espécie difícil de ser cultivada, tá certo? Então, aguarde, se você puder aguardar esse vídeo na íntegra, eu vou postar aqui no nosso canal, ok?
Vocês viram, né? São 5 perguntas que a gente coloca toda semana, tá certo? São perguntas encaminhadas por vocês, tá certo? Então, a gente responde aqui na medida do possível, tá certo? Porque o número de perguntas aumentou consideravelmente, ok? Mas não deixe de encaminhar, envie suas perguntas, suas sugestões, porque isso ajuda não somente o canal, mas todo mundo que está assistindo a gente aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente destina uma pequena parcela do vídeo para as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade Fraternidade Toca do Assis, comandada pelos irmãos franciscanos. Eles ajudam muitas pessoas, não somente aqui no estado do Ceará, mas na América Latina toda, tá? Pessoas pessoas em situações extremamente vulneráveis, né? Acolhendo, tá? Para a casa de repouso deles, tá certo? Se você puder doar com alimentos, né? Roupas, fraldas geriátricas, tudo que for possível seria bem interessante. Ajude você também. E ajude o nosso canal também, tá certo? Nós já estamos com mais de 450 vídeos. Toda colaboração é interessante. Você não precisa pagar nada, você não precisa depositar recurso nenhum. É só clicando no like, tá certo? No joinha, tá? Inscrevendo no canal, compartilhando e também aperte o sininho, tá certo? Que com isso você vai receber notificações do YouTube quando tiver novos vídeos no nosso canal, tá certo?